Olá! Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Cabalá em 10 Minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Cabalá Brasil. E a gente tem uma pergunta lá de Natal. Quem mandou para nós foi o Ronilson. E o Ronilson diz o seguinte: não entendo quando você diz acessar os mundos espirituais, outros níveis. Isso não é pecado, conforme diz a Bíblia? Está escrito na Bíblia? Aonde, meu amigo? Né? Aonde está escrito isso na Bíblia? E veja, qual que você acha, o que a gente pode imaginar que seja o objetivo da criação de Deus? Uma coisa a gente precisa diferenciar, que talvez seja o motivo real da tua pergunta, meu amigo Ronilson. Aquilo que é pecado, segundo a Bíblia, segundo a Torá, é buscar saber o futuro, necromancia, qualquer tipo de predição. E por quê? Para pensar. Porque mexe com a bruxaria, com a energia ruim? Não, essa é uma explicação rasa, infantil até. Entende? Não é por isso, não. Tem um motivo mais bem elaborado para explicar para nós por que a Torá proíbe a necromancia, a consulta de espírito, a consulta aos mortos, a predição do futuro. Tem um motivo melhor do que essa coisa simples, assim, tão rasteirinha, de que são as energias ruins, os espíritos malignos, as más influências, etc. Não é isso, não. É alguma coisa mais bacana, mais elaborada, mais bem estruturada. Veja. Primeira coisa, se você é uma pessoa de fé em Deus, aqui falando uma linguagem até mais religiosa do que cabalística, se você é uma pessoa de fé em Deus, você não precisa de espírito. Você não precisa saber o futuro. Porque se você tem fé em Deus, você sabe de pelo menos duas coisas. Primeiro, que tudo que ele faz para você é bom. Segundo, que está tudo no controle dele. Terceiro, que você, mesmo que soubesse o futuro, se tudo está no controle dele e tudo que é bom, tudo que é feito é bom para você, mesmo que seja amargo, mesmo que a gente não entenda, mas isso leva sempre a um bom resultado, eu não devo mexer em nada. Então, se eu não devo mexer, eu não preciso saber o que vai acontecer amanhã. Terceiro, quando eu começo a tentar prever o futuro, ou quando eu começo a tentar consultar os mortos, eu estou querendo tomar um controle nas mãos, e isso significa que eu estou me afastando de Deus e assumindo o papel dele na minha vida. Entende isso? Isso é tremendamente negativo. Porque em vez de eu conectar a fonte de toda a existência de tudo que existe, eu pequenininho aqui estou querendo resolver a parada a partir de mim mesmo. E isso me desconecta dele. Porque se eu começar a acreditar nisso, eu vou utilizar esse tipo de recurso em vez de me desenvolver espiritualmente para alcançar aquilo que eu ainda não alcancei do Criador. Então, espiritualmente, é uma lástima quando a gente entra nesse tipo de caminho. Ok? É por isso que a Torá proíbe. Porque se você fizer isso, você está indo contra, não uma regra que Deus inventou, né? Não alguma coisa arbitrária da parte dele, mas é um conselho real dele para o teu próprio desenvolvimento, para a tua própria relação com ele. E quando a gente fala, quando os cabalistas falam de acessar os mundos espirituais, eles não estão falando de necromancia, de prever o futuro, nada disso. Eles estão falando justamente de cumprir o plano de Deus, que é se reunificar a ele. Daí, inclusive, vem a palavra religião, do religare, etc. e tal. Tem outros sentidos aí para a palavra religião, mas não é o momento da gente falar aqui agora, entrar nessa discussão agora. O objetivo do Criador é se unificar às suas criaturas. E a Kabbalah tem uma técnica para mostrar como é que a gente faz isso. E da onde foi que a Kabbalah tirou essa técnica? Da Bíblia. Uma leitura mais aprofundada, com um significado mais elaborado daquilo que está na Bíblia, assim como essa explicação que eu acabei de dar aqui, é óbvio que isso aqui é simplesinho, né? Mas a gente sair da ideia de que a proibição de prever o futuro é alguma coisa que mexe com energias ruins, com espíritos que podem prejudicar, que pode nos influenciar de uma maneira não positiva. Sair dessa explicação para uma outra explicação que vai falar sobre a nossa fé, a nossa relação com ele e o nosso desenvolvimento espiritual,
é muito mais elaborado, né? Então imagine que a mesma coisa acontece com toda a leitura da Bíblia. E acessar esses níveis espirituais significa literalmente subir os degraus da escada de Jacó, que está na Bíblia. Jacó viu uma escada por onde os anjos subiam e desciam, e acima da escada estava o trono de Deus. Qual que é a ideia da escada? É a ideia de que a alma humana deve galgar cada um desses degraus para se reunificar com o seu Deus, com o seu Criador. Depois da queda de Adão, agora Adão tem que voltar, fazer o esforço, desenvolver as virtudes e cumprir o plano de servir ao seu Senhor. E a melhor maneira de servi-lo é estando próximo dele, alcançando os mundos espirituais e os outros níveis. Tá bom? Espero ter desfeito aqui o mal entendido, a confusão com relação a tudo isso. Dito de outro modo, não é contra o que a Bíblia diz. É exatamente aquilo que a Bíblia diz para a gente fazer. Tá bom, Ronilson? Muito obrigado a todos. Continue enviando suas perguntas aqui para a rádio. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, basta fazer um clique no banner aqui do programa que você vai direto para a nossa página. E se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, o link da rádio para você ouvir boa música está aqui na descrição do vídeo, além de outras ofertas que a gente faz ali para você começar a estudar Kabbalah com a gente a partir de agora. Muito obrigado e até o nosso próximo programa Kabbalah em 10 minutos.